Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. A gente conversa aqui agora na Band News FM com a Helena da Mota Salles. A Helena é cientista política e foi presidente da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Olá, Helena, bom dia, como vai? Bom dia. Ô, Helena, o país tá lembrando, né, lembrou neste final de semana, hoje também nesse dia 1º de abril, os 60 anos do golpe militar de 1964. E a gente está conversando com você que está aí em Juiz de Fora, porque a cidade e da Zona da Mata teve um papel importante, né? Acho que a gente pode considerar assim, naquele movimento de 60 anos atrás. Eu queria que você rememorasse o porquê disso. Bom, Juiz de Fora, na época, era a sede da 4ª Região Militar. Então, o comandante da 4ª Região Militar na época, o general Mourão, ele, de uma forma até precipitada, né, porque já estava sendo, as articulações para o golpe já estavam acontecendo, mas ele se precipitou um pouco, né, adiantou um pouco os fatos e saiu daqui com as tropas em direção ao Rio para deflagrar o golpe. Então daí os militares, na época a imprensa e os militares começaram a dizer que Juiz de Fora era a capital revolucionária, porque eles chamavam o que houve de revolução. Foi um golpe de Estado, né? Isso mas então, o que acontece? É claro que aqui houve um apoio da população, mas não maior do que em outras cidades do país. Porque aqui houve esse fato, né, do general Mourão, mas de outro lado também, às vezes que o Jango veio aqui, ele foi muito bem recebido, aclamado, o Arraes, e outra, o Riane, que é o maior líder sindical do período, é daqui, está vivo ainda, né? E aqui nós tivemos a maior bancada da Câmara dos Vereadores, era do PTB, o partido do Jango, mas os militares quiseram usar o fato das tropas terem saído daqui para dizer que nós éramos a capital revolucionária. Foi só por causa desse fato. Entendi. Entendeu? Agora, quer dizer, Helena, mesmo se não tivesse esse movimento de saída, não é, de militares do Exército rumo a, então, capital Rio de Janeiro, o golpe aconteceria, né? Mais dia, menos dia. Sim, não, claro. Com certeza, porque a conspiração já tinha começado antes, né? Envolvendo os políticos do período, como o governador Magalhães Pinto, o governador de Minas naquela época, né? Envolvendo empresários que se organizavam em institutos como institutos IPs, né? E havia uma forte movimentação que a imprensa aqui captou de alguma maneira, né? Os jornalistas que fizeram depoimento para a Comissão da Verdade disseram que já percebiam um burburinho, muito movimento aqui no antigo aeroporto da Serrinha, né? E, enfim, já havia toda uma movimentação, por exemplo, na antevéspera do golpe, os militares exigiram, né, que os postos de gasolina reservassem uma cota, sei lá, cerca da metade do combustível disponível, por causa de razões militares, porque os militares poderiam precisar dessa gasolina, né, no caso. Então já havia toda uma movimentação, com certeza. O ato do general Mourão apenas, vamos dizer assim, foi o que disparou, né, os acontecimentos. Foi um gatilho, né, mesmo? Um gatilho, exatamente. Sim. Ô, Helena, você chegou a falar em uma das suas respostas sobre essa participação da imprensa. Eu queria entender qual que era o contexto social ali também, pensando em outros setores, na igreja, que era muito mais forte à época, até a sociedade civil também, em todo esse caldo, né, que estava meio que transbordando. Bom, a classe média apoiou o golpe, né? A gente pode falar isso, na sua maioria, claro. Sim. Porque havia, naquele contexto ali, ainda da Guerra Fria, havia uma campanha muito grande em relação à ameaça comunista. Isso era falado nos colégios, na imprensa, nas igrejas, né? Então havia um medo muito grande, né, de que acreditava-se, dizia-se, né, que o país estava sob uma ameaça iminente, né, de uma revolução socialista e tal. Aliás, na época usava-se o termo república sindicalista, né, que seria criada aqui uma república sindicalista, mas de teor voltada, né, visando implantar o comunismo no Brasil e tudo. Então a classe média apoiou. E a igreja, eu digo a maioria, evidentemente. Sim. E a igreja também
apoiou a igreja mais conservadora. De novo, né, tem sempre aqueles setores que divergem e tudo, só que eles não tinham mais depois como se manifestar. Mas a igreja apoiou também, a hierarquia da igreja apoiou, infelizmente. Uhum. E a imprensa, você falou da imprensa, sim, os órgãos ligados, dos órgãos dos diários associados, apoiaram. Nós temos aqui manchetes do Diário Mercantil, do Diário da Tarde. Finalmente, o general Mourão veio nos salvar da ameaça comunista, coisas nesse teor, né? uhum. Na época nós pesquisamos nos jornais, aqueles dos diários associados, as emissoras de rádio também, TV, apoiaram. Havia aqueles que não apoiaram, como a Rádio Difusora aqui em Juiz de Fora, tinha um jornal Binômio, mas a maioria, a imprensa hegemônica, vamos dizer assim, os jornais mais lidos, eles apoiaram. Sim. Agora, Helena... De uma forma até ufanista. O que seria a grande imprensa da época, né? Se a gente Isso, exatamente, assim. Exatamente. Helena, corta agora para 2024. A gente está nessa efeméride aí dos 60 anos. E a gente sabe que o Brasil sempre foi muito... parece que nunca enfrentou de frente essa questão do período militar. Tanto é que, em pleno terceiro mandato do presidente Lula, a gente observou essa decisão dele, né, uma decisão oficial, né, se a gente puder colocar assim, em não autorizar nenhum evento no âmbito do governo federal, dos ministérios, para lembrar mesmo aquela data de 31 de março de 64. Considerando esse contexto político que a gente está vivendo e ser um presidente aí de uma centro-esquerda, como é que você vê essa decisão do presidente? Olha, o Lula foi eleito com base numa aliança amplíssima, né? Vai de um extremo a outro quase do espectro político. Então, ele tem o tempo todo que fazer um malabarismo muito difícil para manter essa aliança. Eu não vou julgar as ações do presidente Lula, que foi aquele que nos salvou, né, do risco do fascismo no país, numa extrema-direita desgovernada, irresponsável, né? Então, eu acho que eu não vou julgar as ações do presidente, porque ele tem lá as suas razões. Agora, o fato dele ter proibido, no âmbito do governo federal, as manifestações que estavam previstas, isso não impediu que a gente organizasse na base da sociedade ações como essa de hoje aqui em Juiz de Fora, né? A Marcha da Democracia. Aqui nós temos eventos, um evento muito forte hoje na praça, com a chegada da Marcha da Democracia. Durante o mês de abril todo nós temos vários eventos previstos. Então a sociedade, e no Brasil todo, eu sei de vários lugares onde esses atos em prol da democracia e repúdio à ditadura e tal estão acontecendo, né? Então, eu acho que isso, a sociedade continua podendo se manifestar, né? Sim, sim. Agora, Helena, a história do Brasil, a gente sabe, é muito forjada em golpes, né? A própria República também foi um golpe implantado, um golpe dos militares, né? Então, sistema de governo vigente à época. E o que a gente percebe, tanto agora com o presidente Lula, pensando nesses 60 anos aí do golpe, e em outros períodos aí também da República, no governo Bolsonaro nem se fala, governo Michel Temer também, uma tentativa meio constante de apaziguamento entre a sociedade civil e os militares, considerando, né, todas as atrocidades do período militar. Pesando aí se a gente puder colocar num cômputo aí, não é? Como é que você vê esse saldo desses movimentos, né, dessa sociedade civil com relação ao poder militar? Eu acho que o Brasil precisa, com urgência, né, precisa para ontem, né, de rever essa questão da relação dos militares com a sociedade e com os poderes da República. Porque, como você disse, a nossa história é toda ela marcada por golpes ou tentativas de golpes, desde a República, o início da República. Getúlio sofreu isso, Juscelino sofreu isso, Jango sofreu isso. Então, nós tivemos, ao longo de toda a nossa história republicana, golpes ou tentativas de golpe. Então, como aconteceu agora no 8 de janeiro, né? Aquilo ali foi claramente uma tentativa de um golpe. Então, eu acho que o Brasil precisa, com urgência, rever essa questão do papel dos militares, porque eles se colocam no lugar daqueles que tutelam os poderes da República. Eles
se auto-designam nesse papel de decidir quando é que está havendo uma ameaça que justifica a interferência deles, quando é que as coisas estão tranquilas, quando é que não, que é necessária uma ação militar. Então, isso não é papel deles. O militar não tem que se envolver em política. É uma corporação que, por definição, ela tem o direito, né, ela usa da força, é papel dela, é atribuição dela o uso legítimo da força. Então, só pelo fato deles serem uma corporação armada, isso já, por si, já diz que eles não podem impor a sua vontade sobre os poderes da República. O papel deles é de defesa da nação, em caso de ameaça externa, etc., né? Mas não de se envolver na política. E eles, historicamente, eles estão se comportando como se a palavra final diante de uma crise coubesse a eles. Então o Brasil precisa rever com urgência isso. Qual que é o papel dos militares numa república democrática? Com certeza não é esse papel que eles têm exercido. Agora, Helena, falando em tentativa... Sim. Agora, falando em tentativa de golpe, e o 8 de janeiro, hein? Foi uma tentativa de golpe que, felizmente, foi interrompida. Quer dizer, o fato disso ter acontecido tão recentemente mostra que esse fantasma dessa atuação militar continua presente, né? Continua presente, quer dizer, a gente pensa, o Brasil hoje é muito diferente de 60 anos atrás, de mais tempo ainda atrás e tal, mas na verdade essa questão permanece. Então é uma coisa que o Brasil, para ter uma democracia plena, madura, tem que enfrentar essa questão do papel dos militares, né? Porque na verdade o tempo todo a imprensa, a grande imprensa também contribui para isso, infelizmente, o tempo todo todos ficam de olho assim, o que estão pensando os militares? Será que os militares estão satisfeitos ou insatisfeitos? Ora, isso precisa acabar, pelo amor de Deus, né? Concordo totalmente. Helena, para a gente terminar, eu queria uma análise sua para que a gente pensasse juntos aqui, na verdade, porque a gente observa recentemente um crescimento muito grande da extrema-direita na sociedade e no legislativo também, né? Só a gente vê as eleições também, a própria eleição presidencial, né? Uma diferença pouca, né, entre o atual presidente e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a direita ela conseguiu ocupar espaços e ocupa muito bem os espaços, por exemplo, nas redes sociais, nesse discurso digital. O que você acha que está faltando para que isso não aconteça? Vou colocar aqui de maneira simples, não aconteça e que a gente não perca nessas gerações mais novas assim com esses revisionismos históricos. Pois é, esse avanço da direita aqui no Brasil, da extrema-direita, né? Porque a direita é uma posição... existe uma direita democrática, né? Ou deveria existir, né? Pelo menos. Exatamente, a direita democrática ela faz parte do jogo. Esse crescimento da extrema-direita não é um fenômeno só brasileiro, né? Isso está acontecendo no mundo todo, né? A gente percebe, né, o crescimento de governos de extrema-direita. Eu acho que é preciso uma campanha de esclarecimento da população, eu diria de uma forma muito ampla, né? É preciso mais educação política da população, porque muitas vezes as pessoas aderem, por exemplo, né, a teses, a posições do bolsonarismo, por desconhecimento do que está acontecendo no país, por desconhecimento da história. Então, por exemplo, até hoje tem gente que acha que o Brasil ainda sofre uma ameaça comunista. Ora, meu Deus, isso é muita falta de informação, né? Eu acho que é preciso muito esclarecimento, educação política da população, não para que a população tenha mais condições, né, de fazer bem as suas escolhas, né? A gente percebe, se você conversa com pessoas adeptas dessa extrema-direita, muita confusão. Então, eu acho que um papel importante, que eu acho que até não só do governo federal, dos governos municipais, estaduais, é propiciar um clima de debate, de esclarecimento, de informação e combater as fake news, né? Porque parte dessa disseminação das ideias de extrema-direita tem a ver com fake news, tem a ver com desinformação mesmo, né? Eu acho que é isso, porque senão a gente vai continuar eternamente nesse clima de Guerra Fria, né?
e ainda até hoje jogando com essa ameaça comunista, que é até risível isso, né? É verdade, nem falo. E a gente conversou aqui na Band News FM com a Helena da Mota Salles, ela que é cientista política e foi presidente da Comissão Municipal da Verdade lá de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Helena, muito obrigado, viu, pelo seu tempo e muita democracia para todos nós. Isso, muito obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer.